Vamos falar um pouco sobre a articulação do quadril, anatomia, cinesiologia, conceitos fundamentais que vão dar base para a gente poder prescrever exercícios que envolvem essa articulação. Vem comigo! Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glauci Gonzaga. Aqui a gente discute e estuda juntos sobre tudo que diz respeito ao universo dos exercícios terapêuticos. Eu estou fazendo essa playlist que é o básico do básico, com assuntos que nós temos obrigatoriamente que saber para prescrever exercícios terapêuticos. Geralmente a cinesioterapia é estudada no segundo ano da faculdade de fisioterapia e no primeiro ano nós temos as disciplinas ultra básicas, que são anatomia, fisiologia, histologia, entre outras. Nessa playlist eu estou retomando alguns conceitos básicos de anatomia, fisiologia, fazendo conexões com exercício terapêutico para que a gente possa oferecer um serviço de excelência. Então chegou a vez de falar do quadril. A articulação do quadril é classificada como esferoide. Ela é aquela do tipo bola e soquete. No caso, a bola é a cabeça do fêmur, que forma cerca de 2/3 de uma esfera. O soquete é o acetábulo, que é côncavo, que está em um ângulo oblíquo nas direções anterior, lateral e inferior. Nós temos cartilagem articular recobrindo essas duas superfícies articulares, tanto da cabeça do fêmur quanto do acetábulo. No entanto, a cartilagem do acetábulo ela é mais espessa na sua borda e nessa região ela vai fazer uma fusão com o anel que é um lábio, né? Uma fibrocartilagem que também vai ajudar a aumentar a estabilidade dessa articulação. Nós temos alguns fatores que contribuem para aumentar a lubrificação da articulação do quadril. E um deles é que a pressão hidrostática é maior dentro do lábio do que fora dele. A gente pode fazer uma comparação da articulação do quadril com a principal articulação do ombro, que é a glenomeral. Tem um vídeo aqui falando só sobre o ombro, você precisa assistir. Quando a gente analisa a articulação do quadril, a gente vê que o encaixe articular nessa articulação é muito mais profundo se comparado ao do ombro. E esse é um dos fatores que dá mais estabilidade à articulação do quadril. A gente pode dizer então que a articulação do quadril é mais estável do que a articulação do ombro. E isso está diretamente ligado com o número de lesões que nós observamos no ombro. Quanto mais instável uma articulação é, mais propensa ela está a desenvolver lesões, principalmente lesões do tipo luxação e subluxação. Lembra lá que eu falei que não dá para ter tudo na vida? Ou você tem estabilidade ou você tem mobilidade. No ombro, a gente tem mais mobilidade. No quadril, a gente tem mais estabilidade, de forma comparada. E continuando essa comparação e falando sobre essa relação de estabilidade, nós também temos no quadril ligamentos muito fortes que vão contribuir para aumentar a estabilidade nessa articulação. Nós temos o ligamento iliofemoral, ou em Y, e o pubofemoral, que vão fortificar a cápsula articular na região anterior, com um reforço posterior que vem do ligamento isquiofemoral. E dentro da cavidade articular, o ligamento redondo faz a fixação direta do anel do acetábulo à cabeça do fêmur. Assim como no ombro, nós também temos na articulação do quadril várias bolsas que estão em locais estratégicos para proteger a articulação e também ajudam a lubrificar essa região. Nós temos a bolsa do ilho-psoas, a bolsa trocantérica profunda. A bolsa do ilho-psoas está entre o músculo ilho-psoas e a cápsula articular. Ela ajuda a reduzir o atrito entre essas estruturas. Já a bolsa trocantérica profunda, ela serve para amortecer os impactos que acontecem ali entre o trocânter maior e o músculo glúteo máximo, no ponto da sua inserção no trato iliotibial. Quando a gente fala de quadril, a gente dá destaque, obviamente, para o osso fêmur, que é o osso mais largo, mais longo e mais forte do corpo humano. No entanto, ele tem uma porçãozinha, uma região que é mais frágil que as demais, que é a região do colo femoral. Essa região é composta principalmente por osso trabecular e ela tem um diâmetro menor do que as outras partes do fêmur. A gente observa principalmente pessoas idosas com osteoporose sofrendo fraturas no fêmur e geralmente quase sempre a região que é acometida é justamente aí o colo do fêmur.
Se você quer se aprofundar nesse assunto, tem vídeo aqui no canal também falando sobre ossos, falando especificamente sobre a relação entre a osteoporose e os exercícios terapêuticos. Assim como a cintura escapular tem um papel fundamental nos movimentos do ombro, a cintura pélvica também vai exercer uma influência direta sobre os movimentos do quadril, mas com algumas diferenças. Então, a pelve não tem a mesma articulação que a cintura escapular. Ela é composta por três ossos fundidos, que são o ilho, o isquio e o pubis, e, portanto, a posição da pelve vai influenciar os movimentos do quadril. Então, por exemplo, a inclinação pélvica posterior, que vai deixar a espinha ilíaca anterosuperior, a EIAS, inclinada para trás em relação ao acetábulo, vai posicionar a cabeça do fêmur na frente do osso do quadril para facilitar a flexão. Já a inclinação pélvica anterior vai facilitar a extensão do fêmur. E a inclinação pélvica lateral, na direção do lado oposto, vai facilitar os movimentos laterais do fêmur. Em relação aos movimentos do quadril, a gente também vê muita semelhança em relação aos do ombro, e nós temos também músculos com funções primordiais, que eu vou falar agora. Os principais músculos que agem sobre o quadril são o reto femoral, o ilho-psoas, o sartório, pectíneo, tensor da fáscia lata, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, também o músculo grácil, o adutor magno, o adutor longo, adutor breve, semitendíneo, semimembranáceo, a cabeça longa do músculo bíceps femoral e os rotadores laterais. Então, semitendíneo, semimembranáceo e bíceps femoral formando os três músculos isquiotibiais. No quadril, nós podemos fazer os movimentos de flexão, extensão, abdução, adução, rotação externa e rotação interna. Os músculos responsáveis pela flexão do quadril são o músculo ilíaco, psoas maior, pectíneo, reto femoral, sartório, além do tensor da fáscia lata. O ilho-psoas é a junção do músculo ilíaco com o psoas maior. Eles são os principais flexores do quadril. Dentre esses músculos, eu também destaco o músculo reto femoral, porque ele tem uma condição diferente dos demais. Ele é biarticular, ou seja, ele cruza duas articulações, que são a articulação do quadril e a articulação do joelho. Ele atua tanto como um flexor de quadril, como também como um extensor do joelho. Outro músculo biarticular que faz parte desse grupo é o sartório. E uma curiosidade, né? O sartório é o músculo mais longo do corpo humano. Ele se origina lá na EIAS, né, na espinha ilíaca anterosuperior, e vai até a tíbia na porção medial, logo abaixo da tuberosidade da tíbia. E os extensores de quadril? Os músculos extensores de quadril são o glúteo máximo e os músculos isquiotibiais. Então, como eu falei, os três músculos isquiotibiais são bíceps femoral, semitendíneo e semimembranáceo. Esses dois últimos estão numa localização medial e o bíceps femoral está localizado lateralmente na região posterior da coxa. E os músculos isquiotibiais também são biarticulares, também cruzam o quadril e o joelho. Eles são extensores de quadril, mas também são flexores de joelho. E quando a gente fala de abdução do quadril, a gente vai pensar principalmente no músculo glúteo médio, com a ajuda do músculo glúteo mínimo também. O glúteo médio, junto com o glúteo mínimo, ajuda a estabilizar a pelve durante a fase de apoio da marcha e da corrida e quando a pessoa se apoia sobre uma única perna. Então, quando a gente está caminhando, por exemplo, os abdutores do quadril direito vão sofrer uma contração isométrica e excêntrica para impedir que o lado esquerdo da pelve seja puxado para baixo pelo peso do membro inferior esquerdo, que está na fase de balanço. Isso vai permitir que o membro esquerdo se movimente livremente durante a fase de balanço. Se a pessoa tem fraqueza dos músculos abdutores de quadril, o que vai acontecer enquanto ela está caminhando? A pelve vai sofrer uma inclinação lateral e isso vai prejudicar a fase de balanço da marcha, que é aquela fase na qual a pessoa está com o pé fora do solo. Com isso, ela pode apresentar um movimento de arrastar o pé enquanto está andando. Para a gente realizar ativamente o movimento de adução do quadril, os músculos adutor longo, adutor curto, grácil e adutor magno têm um papel fundamental.
Enquanto a gente está andando, eles também têm um papel ativo. Os adutores de quadril estão ativos na fase de balanço da marcha para ajudar a posicionar o pé corretamente, preparando-se para a fase de apoio. Quando a gente fala de subir escadas, subir rampas, os músculos adutores de quadril têm um papel ainda mais importante. E sobre os movimentos de rotação medial e lateral do fêmur? Nós temos vários músculos que fazem parte desses movimentos. Quando a gente fala de rotação lateral, nós temos 6 músculos que têm uma função exclusiva de rotador lateral. São estes: o músculo piriforme, o gêmeo superior, o gêmeo inferior, o obturador interno, o obturador externo e o quadrado femoral. E quando a gente fala de rotação medial, o músculo de destaque é o glúteo mínimo. Ele tem ajuda também dos músculos tensor da face lata, semitendíneo, semimembranáceo e glúteo médio. Tanto os rotadores mediais quanto os laterais do fêmur, eles são capazes de exercer mais tensão quando o quadril se encontra numa flexão de 90 graus. Mas independentemente da posição articular, nós temos uma diferença de força entre rotadores internos e externos. Os rotadores internos são sempre mais fracos, têm menos força do que os externos. Pessoal, eu vou falar uma informação aqui que pode ser boba para você, mas para o seu colega pode não ser. Quando eu falo rotação medial, é a mesma coisa que rotação interna. E quando eu falo rotação lateral, é a mesma coisa que rotação externa, tá bom? E para a gente finalizar essa abordagem geral, esse resumão sobre quadril, a gente também precisa lembrar, principalmente quando a gente está com o nosso paciente, quando a gente vai prescrever um exercício terapêutico a ele, que o quadril é uma articulação que suporta grandes cargas corporais. Então, a gente pode dizer que, sei lá, 90, 95% do tempo do nosso dia, enquanto a gente está acordado praticamente, o quadril está suportando cargas. E ele é preparado para isso. Quando o peso corporal é dividido igualmente sobre ambas as pernas enquanto a gente está em pé, o peso sustentado por cada quadril corresponde mais ou menos à metade do peso dos segmentos corporais acima do quadril, ou mais ou menos 1/3 do peso corporal total. Só que a carga total em cada quadril é maior do que isso, porque nós temos tensões nesses músculos que estão próximos ao quadril e isso coloca mais compressão sobre a articulação. Nós temos estudos que conseguem medir ou estimar essas cargas, e já foi visto que essa compressão no quadril é a mesma do peso corporal total durante a fase de balanço da marcha. Foram feitos estudos com implantes femorais que mostraram que a carga no quadril varia em torno de 238% do peso corporal. É isso mesmo, durante a fase de apoio da marcha, com valores em torno de 250 a 260% do peso corporal ao subir e descer escadas, respectivamente. Além disso, quando a gente está andando, se a gente aumentar a nossa velocidade durante a marcha, a carga imposta ao quadril vai aumentar também. Então, nós temos 3 fatores que colocam uma carga compressiva no quadril. Quais são eles? O primeiro é o próprio peso corporal do sujeito. O segundo são as forças de impacto transmitidas à articulação, vindo inclusive do esqueleto lá do pé. E o terceiro é a tensão muscular. Mas a gente pode ficar tranquilo, porque essa é uma articulação que tem estrutura, que é projetada para receber essas cargas, pelo menos em condições normais. Nós temos situações patológicas, como, por exemplo, artrose de quadril, luxações, fraturas, traumas gerais, que podem naturalmente acometer essa região. E aí, nesse caso, é ainda mais importante a gente conhecer a fisiologia, conhecer a fisiopatologia, para poder prescrever adequadamente o exercício terapêutico adequado para esse paciente. Quando a gente está diante de um paciente que não suporta essas forças compressivas sobre a articulação do quadril, seja por dor, por fraqueza, né, por N fatores, a gente pode pensar na possibilidade de prescrever uma bengala ou uma muleta ou um andador. Nós temos dispositivos especiais, né, que são projetados justamente para diminuir a carga que é imposta à articulação do quadril. Não é qualquer bengala, qualquer dispositivo que vai exercer essa função. Por isso é importante que a gente conheça muito bem esses dispositivos, as características de cada um, vantagens e desvantagens dentro desse contexto terapêutico.
Se você chegou até aqui, mostra que você é comprometido, que você quer aprender mais. Então eu te convido a assistir a playlist completa, o básico do básico. Nela eu falo sobre todos os segmentos corporais, apresento resumão de anatomia, falo sobre músculos, faço links com a cinesioterapia. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Continua estudando aqui com a gente. Eu posso te garantir que maratonar essas séries vai te dar muito mais resultados do que qualquer outra série por aí. Um grande abraço e até a próxima!